Canal Trolendo apresenta Literatura para o Enem. Oi pessoal, hoje a aula é sobre o Barroco. O Barroco é uma arte que vai além da literatura, ela também é vista na escultura, nas artes plásticas, e aqui no Brasil, em o ano de 1601, é considerado o marco do Barroco no Brasil com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Essa escola, ela é fruto da contradição do ser humano. Ela ocorre no final do Renascimento e esse homem se vê entre as ideias conservadoras do humanismo, da Idade Média e entre os ideais do Renascimento. Ora, ele olha para o céu, ora, ele olha para a terra, ou seja, ora, ele tem um pensamento teocêntrico e ora, ele tem um pensamento antropocêntrico voltado para o homem. Então, esse conflito vai fazer com que essa arte seja uma arte dúbia, uma arte de oposições. E, além disso, há muito detalhismo nas obras de arte barrocas. Nós podemos ter como exemplo os altares das igrejas na Bahia, né, no final do século XVI, começo. Nós podemos ter como exemplo os altares das igrejas na Bahia, né, no final do século XVI, começo do século XVII, que elas são todas ornamentadas em ouro. Então essas esculturas cheias de detalhes, com muitas dobras, com muitos o chamado estilo rococó, o exagero. E na literatura nós vamos ter essas marcas nas figuras de linguagem. São figuras de linguagem como o paradoxo, que é a sequência de antítese, a antítese são as oposições. Também nós vamos ter a questão das metáforas, dos hipérbatos. É uma poesia considerada difícil, de difícil entendimento, justamente por esse lado muito elaborado. E nós vamos ter dois estilos dentro do Barroco. Um que é o conceptismo e o outro que é o cultismo. O cultismo, o artista, ele se preocupa com o jogo de palavras. E no conceptismo, o artista se preocupa com o jogo de ideias, né? Conceitos, conceitismo. Então nós vamos ter essa dualidade também no estilo de escritas. Aqui no Brasil, nós vamos ter dois artistas, né, que são os mais representativos. Na poesia, Gregório de Matos Guerra, o chamado Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira, que escreveu sua obra sob forma de sermões. Gregório de Matos, ele tinha uma preocupação política bastante acentuada, então nós vamos ter uma poesia de sátira, de crítica social do momento político brasileiro no século XVII. E aí, pela crítica, pelo tom, a veia, né, muito acentuada de crítica contra o governo, ele vai ser chamado de Boca do Inferno. Mas também nós temos um Gregório de Matos que escreveu uma poesia lírica que é dividida em poesia religiosa, e nessa poesia religiosa o Gregório de Matos ele busca o perdão, então é meio que chantagem, ele peca e pede perdão porque sabe que Deus é misericordioso e bondoso, então ele vai pecar e pedir perdão. Na poesia lírica amorosa nós vamos ter duas vertentes também. Uma vertente em que ele escreve sobre um amor concreto, realizável, e na outra um amor inacessível. A maioria desses poemas são dedicadas a Dona Ângela, aquela mulher que é anjo, né? Anjo, Ângela. E também nós vamos ter uma poesia de caráter filosófico, na qual ele vai falar muito sobre a brevidade do tempo. O tempo passa muito rápido e aí nós precisamos aproveitar esses momentos.
E por outro lado, nós temos os sermões de Padre Antônio Vieira, em que ele vai fazer uma crítica bastante forte também ao domínio português nas terras brasileiras. Ele vai criticar o escravagismo aplicado contra os indígenas, ele vai criticar os grandes latifúndios, então, e tudo isso por meio de metáforas. E essa obra, que primeiramente era feita sob forma de pregação bíblica, hoje em dia é considerado assim o suprassumo do barroquismo no Brasil. Lembrando que o Padre Antônio Vieira era um português que foi exilado em terras brasileiras. Então, com essas características, nós conseguimos identificar o que foi a escola barroca no Brasil. Até a próxima aula!